Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 11 de outubro, quarta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículos de 1 a 4. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Jesus era um homem profundo em suas orações. Passava longas noites no silêncio da montanha em oração ao Pai, renovando suas forças, respondendo seu sim perpétuo ao Pai, intercedendo pelo mundo, pela igreja, pela paz. Quando terminou de rezar, seus discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a rezar. Os apóstolos perceberam a importância da oração a partir do exemplo de Jesus, um homem que tinha paz, que tinha alegria, serenidade, que enfrentava seus perseguidores com um espírito de alegria, de paz e de paciência. Jesus nunca disse aos discípulos que eles deveriam rezar, que era obrigatório rezar para ser discípulo. Ele deu o exemplo. Ele vivia uma intensa vida de oração. E pelo seu exemplo, ele cativou os discípulos e os apóstolos para a oração. Aqui isso é muito importante para os religiosos, os padres, os pais e mães de família, os líderes na empresa. Nós cativamos as pessoas não pela palavra, mas pelo exemplo. E o que nós queremos que as pessoas façam, nós devemos fazer primeiro. E os apóstolos e os discípulos dizem: ensina-nos a rezar, como João Batista ensinou seus discípulos. João Batista ensinou seus discípulos também pelo exemplo. Era um homem que vivia de forma muito simples e humilde no deserto, se alimentando de mel e gafanhotos silvestres, pobre e radical na vivência da palavra de Deus, da verdade. E por ser um grande homem que arrastava as multidões e batizava inúmeras pessoas, os discípulos de João também pediram a João Batista que os ensinasse a rezar. Agora é a vez de Jesus, que diz: quando rezardes, respondei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, a primeira coisa é chamar a Deus de Pai. E isso significa que nós somos todos irmãos. Santificar o nome de Deus com nossas palavras, com nossos pensamentos e com nossas orações. Deus já é santo, mas ele precisa ser santo também no nosso coração, no nosso procedimento, no nosso comportamento. Dar-nos a cada dia o pão de que precisamos. Pedir o pão de cada dia significa lutar sempre contra o acúmulo desnecessário, o egoísmo, a ganância, que são verdadeiros vírus que querem dominar a nossa vida e nos impedindo de ajudar o próximo. E perdoai-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos os nossos devedores. A mensagem central da oração do Pai Nosso é o perdão. Do mesmo jeito que nós queremos que Deus nos perdoe e nós pedimos a Deus que nos perdoe, nós também devemos perdoar o próximo, perdoar a quem nos ofendeu. A nossa dívida com Deus é imensa, é impagável, pois nós somos pecadores, mas Deus quis nos perdoar. Mas Ele espera que, como um gesto de gratidão e de resposta ao perdão de Deus, possamos perdoar uns aos outros. Mas se não somos capazes de perdoar o nosso próximo, com que autoridade pediremos o perdão de Deus? E não nos deixeis cair em tentação. Jesus nos pede que sejamos capazes de lutar contra a tentação do mal, fugir das ocasiões de pecado e viver a vida de oração
para termos resistência e força contra o pecado, contra a tentação de todo o mal, para vivermos a fidelidade e a espera da segunda vinda do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.